Cicobi Amazônia oferece o seu programa local. Giro Cidade. Queridos ariquemenses, e para você de todo o Vale do Jamari que já está ligado na nossa programação, está no ar o seu programa local Giro Cidade. Daqui a pouco você vai ter o comando policial com as notícias policiais daqui de Ariquemes e de todo o estado de Rondônia. Hoje é 10 de julho, né? Expoare já está chegando, a festa mais esperada do ano por todos do estado de Rondônia. E agora, mudando de assunto, vamos falar um pouquinho de relacionamento abusivo. É uma coisa que está muito comum, mais e mais você vê na sua televisão notícias de mulheres que estão em relacionamento abusivo, às vezes acabam morrendo. Enfim, tá a maior polêmica. E eu trouxe aqui nos nossos estúdios a Isis dos Santos, ela que é coach de relacionamento e sexualidade e ajuda mulheres que estão em relacionamentos abusivos. Veja comigo como que foi o nosso bate-papo de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Giro Entrevista, e quem está aqui nos nossos estúdios é a Isis dos Santos. Novamente chamei ela para conversar aqui com a gente, ela que é coach de relacionamento e sexualidade. Isis, seja muito bem-vinda à nossa programação. Obrigada. E a gente vai falar hoje sobre um tema que está muito recorrente aí nos nossos dias atuais, que é sobre o relacionamento abusivo. Chamei a Isis porque ela também lidar com relacionamentos abusivos, ajuda pessoas que passam por isso. Nada melhor então do que chamar ela para conversar com a gente sobre esse relacionamento. Isis, relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, tanto para mulher de homem, homem para mulher, enfim, está sendo muito comum ultimamente, a gente vê nos nossos telejornais e a gente tem que falar sobre esse tema, né? É uma atualidade que está aí em alta. Sim. O relacionamento abusivo hoje, infelizmente, está muito comum, né? E não está ligado só tanto a relacionamento amoroso, mas também a amizade. Exatamente. Né? Não só no relacionamento hétero, como também homoafetivo. Então, vamos falar um pouco, né, como identificar isso dentro dos relacionamentos. Então, fala pra gente, pro pessoal entender melhor, o que é o relacionamento abusivo em si. Então, relacionamento abusivo é quando duas pessoas começam a se relacionar e uma domina mais o relacionamento do que a outra, fazendo com que a outra pessoa se diminua e passe a ser completamente dependente, sim, emocionalmente, financeiramente, dessa pessoa, que no caso seria o abusador. E aí acaba se tornando aquela pessoa dependente, não consegue sair, fica presa realmente nesse relacionamento, né? Sim, é algo assim assustador, porque quando abre os olhos já está muito tarde. Verdade. Então, confunde muito, né? O excesso de zelo da outra pessoa com amor, e não é isso. Exatamente. Fala pra gente, então, algumas características presentes num relacionamento abusivo. O ciúme excessivo é um deles, né? Sim. É quando o abusador, né, seja homem como a mulher, ele começa a pergunta demais. Onde você estava? Com quem você estava? Quem é aquela pessoa? Aquele ciúme que começa a sufocar. Então, um ciúme excessivo é um dos sinais de relacionamento abusivo. Invasão de privacidade também é uma característica de um relacionamento abusivo. Sim, então, muitas mulheres têm o hábito de controlar o celular dos homens, né? Por ciúme. E aí acho também muito comum que o homem faça a mesma coisa. Então é muito normal também ver muitas mulheres não deixar os celulares com senha, né? Então, eu não estou fazendo nada mesmo, deixa ali, a pessoa vai e controla. Então, a invasão de privacidade é controlar as redes sociais, controlar as chamadas, né? Os horários. O que curte, o que não curte, o que aceita, o que não aceita de solicitação de amizade. Stalkear mesmo o seu ou a sua companheira. Geralmente, a maioria das brigas de relacionamento surgem daí das redes sociais, dos celulares, não é verdade? Sim, até porque tem aquele ditado, né? Quem procura, acha. Então, às vezes, um simples curtiu já pode desencadear aí uma guerra dentro do relacionamento. Outra característica muito assim presente no relacionamento abusivo é o isolamento, não é verdade? Fala pra gente um pouco. Sim, então o abusador começa a encontrar defeitos nos relacionamentos de amizade e até mesmo familiar.
Então, a pessoa que é vítima desse relacionamento, ela acaba se afastando das amizades. Até da família, né? Sim, até da família. Muitas vezes não frequenta mais nem a casa dos próprios pais, para não causar um desconforto nessa pessoa. Olha só que trágico, né? Outro fato é a pessoa destruir a autoestima da outra, não é verdade? Sim, porque o abusador, ele é inseguro. Né? Então, ele vê na outra pessoa assim, muitas características, qualidades atrativas. Né? Então, fazer críticas destrutivas. A começar pela inteligência da pessoa. Falar que a você pessoa não sabe de nada. Você não entende. Né? Então, essa roupa não tá legal, você está acima do peso. Então, ir diminuindo a autoestima da pessoa, aí faz com que ela se sente segura e essa pessoa mais dependente. Sim, outra característica que a gente separou aqui é a chantagem, né? Como que funciona essa parte? Então é uma das coisas que mais prendem a mulher, principalmente se ela tem filhos, né? Então o abusador faz chantagens emocionais, utilizando muitas vezes até os próprios filhos. Se você se separar de mim, eu vou tirar os nossos filhos de você. Você faz isso porque você não gosta de mim. Você faz isso porque você não vê o quanto eu gosto de você. Já entra a manipulação também, né? Quanto eu me dedico a esse relacionamento. Exigir intimidade. O que seria isso, Isis? Se referem à relação sexual. Né? Então, independente de você ter um relacionamento ou ser casada, não é não. A mulher, ela é muito emotiva, ela é muito auditiva, então depois de uma briga, dificilmente ela vai querer ter intimidade com esse abusador. Muitas vezes ele acaba exigindo isso, né? Utilizando até mesmo da chantagem emocional. Você não me ama, você não me quer, deve ter outra pessoa. Sim. E acaba obrigando com que ela faça o que ela não tem vantagem naquele momento. Ameaça. A gente fez bastante comentários que também já entram. O que seriam essas ameaças? Ameaças até mesmo de morte. Se você me deixar, você não vai ser de mais ninguém, eu vou tirar sua própria vida, vou tirar sua vida, vou tirar a vida dos nossos filhos, eu vou matar sua mãe. Ameaças realmente pesadas. Né? Até mesmo eu vou matar aquela pessoa com quem você estava conversando. Aí nós voltamos novamente para o isolamento, que aí ela fica com medo de se relacionar com qualquer pessoa, porque ela gera uma instabilidade emocional nesse abusador, correndo o risco dele destruir a própria vida e a vida de outras pessoas. Aí já entra então a violência física, que é muito comum, inclusive você falou, acaba matando a sua parceira, o seu parceiro, e aí inicia com a violência física, não é? Sim. Antes mesmo da violência física, o abusador geralmente começa a destruir bens da pessoa. Destruir então bens? Como assim? Começa a quebrar celular, computador, perfumes, começa a jogar na parede, esmurrar a parede. Então ali já é sinal que ele está fazendo aquilo, mas na realidade ele quer fazer isso com a vítima. Pessoa, né? E aí, quando passa daí, aí já é um passo realmente para violência física. Então, empurrões, gritos, né, tapas, puxões de cabelo, tudo isso já é violência física. Aí a vítima tem que buscar ajuda, né? Ela tem que entender de uma vez por todas que aquilo ali vai ter um fim trágico, tanto ela ficando e às vezes também ela saindo. Então ela precisa pedir ajuda, ela precisa informar os familiares, ela precisa ir até a delegacia, formalizar uma denúncia. E tem a Lei Maria da Penha que cobre isso, não só com a violência física, mas também emocional, afetiva, né, verbal. Então ela tem que pedir ajuda. Eu sigo você nas redes sociais e eu sempre vejo você interagindo com os seus seguidores, as suas seguidoras, né? Você dá bastante ajuda lá nas redes sociais. E aí, ontem ou foi anteontem, eu vi que uma mulher mandou lá uma pergunta pra você, falando assim: eu estou num relacionamento abusivo, mas eu não quero sair desse relacionamento morta, eu tenho medo. Eu li e eu fiquei assim...
Então, em choque. Esse é um dos maiores medos, né? Eu respondi para ela que se ela ficar, também tem esse risco. Então, é melhor que ela busque reagir da forma correta. Porque se ele se torna muito violento, vai chegar uma hora que essa briga vai terminar numa situação muito mais difícil, até mesmo ela se defendendo. Sim. E no ambiente do lar, temos várias armas, né? É uma faca, é algo pontudo. Então, infelizmente, vai terminar de maneira trágica. Por isso que ela tem que procurar ajuda. Entende que é assim. Se for o caso, sair da cidade. Nós aqui em Ariquemes temos a Casa de Noeli, sim, né, que abriga mulheres que pedem ajuda. Eles abrigam de 30 a 90 dias, não só a mulher, como os filhos também. Essa mulher pode estar formalizando a denúncia, sair da sua casa e ir para a casa da Noeli. É uma casa que tem um endereço reservado, precisa também de muita ajuda da população, porque ela recebe só uma verba municipal e não é o suficiente. Então, tem sim formas de sair, de pedir ajuda. E lá também tem psicólogas que podem estar ajudando, assistente social, para estar reestruturando a inteligência emocional dessa mulher para que ela não volte. Não só para esse relacionamento, mas também há muita incidência de mulheres que começam uma nova relação e mais uma vez está dentro de outro relacionamento abusivo. Então precisa estar trabalhando muito o psicológico. Verdade. Isis, se porventura alguma mulher estiver nos assistindo e quiser conversar com você, quiser trocar uma ideia, às vezes está passando por um relacionamento assim, como que ela pode estar entrando em contato contigo? Então, através das redes sociais, né? E também pelo meu WhatsApp, 993159653. Tudo que ela disser a mim, né, eu vou estar orientando com sigilo, eu não exponho ninguém, né? Oriento ela a buscar ajuda através dos meios legais, né, e profissionais também, que não é só a justiça neste caso, também precisa trabalhar muito o emocional. Sim. E através do coach, nós também temos um processo de trabalho muito bacana para trabalhar o empoderamento dessa mulher. Sim, Isis, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Você quer deixar suas últimas considerações? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu amo esse trabalho, amo trabalhar com mulheres, incentivar. Já são mais de 10 anos. Eu fui vítima de relacionamento abusivo por 2 vezes. Então, eu sei muito bem o que muitas mulheres estão passando. Então, se você está passando por isso, reconheça, entenda isso e peça ajuda, que você pode sim sair de uma maneira mais tranquila e reestruturar novamente sua vida e recomeçar. Isis, você falou que você passou por um relacionamento abusivo, né? Inclusive a gente vai mostrar foto aí de quando Isis passava por esse relacionamento. Fala pra gente como que você saiu, como que você superou tudo isso. Então, foi uma maneira muito difícil, como muitas, né? Eu sofri 2 tentativas de homicídio e até entender de uma vez por toda que aquilo não iria mudar, né? Iria acabar com a minha vida. E aí eu tive que sair daquilo somente com as roupas do corpo, com um filho pequeno, com uma mãe, e já tem 5 anos, isso foi em 2014, e hoje, graças a Deus, eu estou bem, recomecei a minha vida, estou num processo muito bacana de empoderamento diário, e com isso auxiliando e ajudando outras mulheres. Muito bem, viu? Isis, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Quero te agradecer por ter aceito o nosso convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Giro Entrevista de hoje. Muito obrigada. Obrigada, então, à nossa Isis dos Santos, coach de relacionamento e sexualidade, que conversou aqui com a gente nos nossos estúdios sobre isso. Você, mulher, se você passa por um relacionamento abusivo, não aceite isso, corra atrás de alguma ajuda, de alguma coisa para te ajudar. Não fique presa a esse tipo de relacionamento que só te deixa para baixo e fica aí, às vezes, né, dependendo disso e presa, ninguém te ajuda, você não consegue fazer nada e a sua vida fica parada. Então, procure uma ajuda, que é a melhor solução. Mudando de assunto agora, o SBT foi eleito a maior eleito pelo público mais confiável do jornal
entre os veículos de comunicação do Brasil. Esse resultado foi aferido em pesquisa pela Reuters em parceria com a Universidade Oxford, ficou à frente de todos os outros com 7,12%. Então você acabou de conferir aí que o jornalismo do SBT ficou em primeiro lugar do site mais confiável entre o público de todo o Brasil. Ficou à frente do Globo, ficou à frente do G1, da UOL, de todos, com 7,12 pontos. Ou seja, você tem aí, né, um jornalismo de confiança para te informar das notícias de todo o Brasil e da sua região. Então, meus parabéns aí a toda a equipe do SBT. Agora a gente vai para um breve intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho tem comando policial. Voltamos então com o seu Giro Cidade, mas agora você vai ficar aí com o comando policial com o Jota Santos. Ok, começando o seu comando policial desta super quarta-feira, né? Agradecendo o carinho da sua audiência. Hoje, 10 de julho de 2019, começando então o seu comando policial. Agradecendo o carinho da audiência para você que está nos acompanhando em qualquer ponto, né? Da nossa querida cidade de Ariquemes e também da região do Vale do Jamari. Vamos falar dos coleguinhas que estão presos, os presidiários, aqueles que estupram, que matam, que roubam, né? As vítimas da sociedade, né, como muita gente diz que né, infelizmente. O que acontece? Tem um projeto de lei, mas é muito difícil de ser aprovado, né? Quando é uma coisa que é para prejudicar o bandido, os políticos não aprovam. Agora, quando é para ajudar o bandido, aí nesse Brasil tudo é aprovado. É rapidinho. Aumenta o salário de... É uma coisa impressionante. É impressionante. Quando o negócio é para, né? O negócio é para castigar, aliás, você está pagando, né? Por uma coisa que ele cometeu. Quando é alguma coisa para dar uma pressãozinha no bandido, no presidiário, aí todo mundo recua. Porque, para começar, alguns políticos já têm medo de descer para lá e eles ficam tudo preocupados. Olha, e o que acontece? Tem um projeto de lei para que os presos, os detentos, possam agora pagar os custos, né? Os custos enquanto eles estiverem dentro do presídio. Se eles não tiverem como fazer isso, sabe o que vai acontecer? Eles vão ter que trabalhar para poder pagar então os custos agora, porque eles estão presos. Ixi, já tem um monte de gente chorando, tadinho, não pode fazer isso. Aí vem direitos humanos, vem toda aquela coisa. Olha, eu queria tanto, velho, a gente assiste televisão, né? Assiste jornal. Olha, mas dá uma indignação quando você está assistindo. E por que quando o pai de família perde o filho, né, num assalto, uma coisa parecida, o Direitos Humanos vai lá e o bandido apresenta 500 advogados, não trisca nele, não pode, ele vira um intocável. Ele vira um intocável. Não, bicho, não, coitado, é uma vítima da sociedade. E por que eles não dão... Olha, é sério. Por que esse negócio de direitos humanos, essa coisa, não dão também uma atenção mais séria para o cidadão de bem, o que foi roubado, o que foi lesado? Ah, o bandido tem psicólogo, o bandido tem isso, o bandido tem aquilo. Ah, não estou dizendo, cada um tem os seus direitos, né? Todo mundo tem o seu direito. Mas nesse país... Parece que é o inverso, né? Até parece, será que eu acho que eu tô sendo irônico, né? Jota, você tá sendo irônico. Parece que o bandido ele tem um pouquinho, né? Um pouquinho mais de direito, alguma coisa a mais. E aí tem esse projeto de lei aí. Será que vai? Será que dá certo? Para que os bandidos possam agora, os detentos possam pagar, né? Pelas despesas que eles custam para você, para mim, todos os meses, com os altíssimos impostos que a gente paga? Coloca na tela essa matéria que eu quero ver. O Brasil tem hoje 808.612 presos. Cada um custa, em média, cerca de R$ 2.251 por mês aos cofres públicos. A proposta é que sejam ressarcidos os custos com os presidiários. Para isso, o detento que não tiver como pagar as despesas deverá trabalhar. Se o presídio proporcionar uma atividade, um trabalho, e aí ele vai receber, ser remunerado por esse trabalho, poderá ser descontado até 1/4 deste salário para ressarcir as despesas. A maioria ganha um salário mínimo e 1/4 é pouco, mas já é alguma coisa. A proposta ainda estabelece que mesmo se o preso não conseguir o emprego enquanto cumpre a pena, ainda assim ele continuará com a dívida quando deixar a prisão. Esse débito ficará suspenso por 5 anos apenas se o ex-presidiário não tiver como pagar.
Depois de passar esse período, a situação financeira não mudar, a dívida deixará de existir. Hoje, apenas 15% dos presos trabalham. Olha, você viu aí o valor? Mais de R$2.000 custa cada bichinho desse aí, viu? Mais de R$2.000 cada detento custa, né? Mais de 808 mil presos, né, nesse país, né, que é o nosso Brasil. E, olha, sinceramente, eu já dou descrédito, porque alguns dias atrás aí, né, o Congresso aprovou uma lei para aumentar o custo com cada detento nesse país. Será mesmo que vai fazer essa lei? Olha, eu sei lá, velho, a gente chega numa época, ainda mais eu que sou jovem, a gente chega numa época que a gente fica com descrédito total dessa politicaiada desse país, entendeu? A gente fica num descrédito, a gente fica assim pensando, imaginando assim, puxa vida, será que... Olha, aí quando a gente pensa que a gente vai dar um pouquinho de orgulho, né, nós vamos ser um pouquinho reconhecidos aí mundo afora, aí vem um vexame, outro vexame, e é vexame por cima de vexame. O Brasil tá virando o país do vexame. Entendeu? A casa da mãe Joana, todo mundo faz o que quer. Vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Não sai daí. Continuando com a nossa programação, você vai conferir comigo agora dicas de construção com os nossos amigos Lincoln Lopes e Andrei Silva. Eles que dessa vez trouxeram dicas para você de como planejar a sua obra para que tudo saia dentro dos devidos conformes e também dicas daqueles pisos resina antiderrapante. Confira comigo agora na matéria. Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados. Olá, eu sou o arquiteto Lincoln. E eu sou o arquiteto Andrei. Estamos novamente com o quadro Dicas de Construção, direto do programa Giro Cidade. E eu vou deixar um convite para você que quer construir, quer reformar, está querendo fazer o financiamento da casa própria, está querendo escolher o melhor terreno, está com alguma dúvida voltada à construção civil, venha na MPK Arquitetos e Associados, que está localizado aqui na Avenida Jamari, setor 2, número 4075. E nessa edição estamos com dicas excelentes, é isso mesmo, Lincoln? Como você deve planejar a sua obra para que tudo ocorra nos conformes, para você não ter dor de cabeça. E vamos falar aqui também sobre uma tecnologia que é a resina antiderrapante. Essa resina antiderrapante, só para vocês poderem entender, existem números que nos dizem que grande parte dos acidentes domésticos vem a partir do quê? De piso escorregadio demais, né? Então você acaba escorregando, compra um piso aí que talvez não seja adequado para o ambiente e aí você tem esse problema. E a resina antiderrapante vem aí para ajudar nesse tipo de problema com um valor um pouco reduzido, né? Um valor um pouco mais acessível. Então, para você que comprou um piso e talvez não observou qual é o tipo de piso correto para aquele ambiente, você precisa de um piso que não seja escorregadio. Essa resina antiderrapante é uma grande saída. O que é essa resina? Do que se trata? Ela é um componente químico, né? Que ela age sobre o piso, criando microventosas. O que seria isso? São pequenas fissuras, era como se você vai criar pequenos buraquinhos ali no seu piso, né? Ele fica um pouco semelhante, para quem tem amigo de casa que tem um pouco mais de conhecimento, ele fica um pouco semelhante à textura do piso cimentício, né? Cheio de buraquinho assim. Esses buraquinhos ele vai trazer essa propriedade antiderrapante para o piso. Ele pode ser aplicado em todo tipo de piso que ele vai trazer esse benefício. Ele tem algumas vantagens, como por exemplo, o piso ele não vai perder a sua característica de acabamento inicial. Então, se ele for um piso brilhoso, ele não vai deixar de ser brilhoso. Se ele for, enfim, qual seja a característica do piso, ele não vai perder. Ele só vai agregar essas microventosas, né? Essas pequenas crateras aí, microscópicas aí, que vão ajudar e vai trazer essa característica antiderrapante. Esse efeito antiderrapante, ele vai durar conforme a vida útil do piso. Então, enquanto seu piso estiver bom, estiver bacaninha lá, ele vai durar. E tem alguns
alguns problemas, porque como ele vai criar pequenos buraquinhos, ele pode acumular um pouco mais de sujeira, então talvez dificulte um pouco aí na sua limpeza, mas nada que uma água ali, uma mangueira com água ali não vai resolver. E tem que ser observado muito bem a questão da aplicação dele, né? O tempo que a gente vai deixar ele agir sobre o piso, porque se ficar tempo demais pode acontecer de danificar a peça, manchar, alguma coisa desse tipo. E Andrei, qual que seria a próxima dica? A próxima dica, vamos falar de modo geral como devemos planejar a nossa obra. Estamos vendo diariamente, constantemente, o cliente chegar, né, por muitas vezes com o terreno já definido e já fala assim, quero construir, o que eu preciso fazer? Porém, existe uma etapa anterior ao projeto que deve ser verificada, que é a compra do terreno. Então a pessoa poderia, né, também procurar o arquiteto também, né, Lincoln, para ajudar a escolher o terreno. Por quê? Às vezes você compra o terreno com uma localização muito boa, fala, nossa, eu fiz um ótimo negócio, o terreno é localizado numa esquina, próximo de um comércio. Porém, você tem que olhar se o terreno tem um desnível, uma inclinação muito grande em relação à rua. Será que você vai ter que aterrar esse terreno? Qual que é a altura que você terá que aterrar caso tenha que fazer esse serviço? O aterro em si, ele tem um custo, né, a mais que você gastaria da maneira convencional, se você tiver que fazer um aterro fora do normal. Porém, tem um outro item também que vale ressaltar. Na estrutura, você tem que considerar os arranques da estrutura. Se você não tiver um terreno plano, você consequentemente vai gastar mais com estrutura. Por quê? Porque você vai ter que locar a sua fundação, né, a sua estrutura toda no solo firme. Então pensa você às vezes tem uma estrutura de uma determinada profundidade e você vai ter que ter o arranque até chegar naquela altura do aterro, então você vai gastar mais concreto, né? Então assim, não é viável. Qual que é o viável? Você realmente olhar o custo-benefício. Esse terreno tem uma localidade bacana? Tem. Tem um desnível muito grande? Tem. Vamos colocar no papel, vamos orçar, vamos procurar um arquiteto para ele nos auxiliar? Vamos, é a melhor forma de você não sair no prejuízo no final dessa situação prévia, né, que seria a parte de compra do seu terreno. Outro item que eu queria destacar aqui também é você definir o limite de orçamento para a construção. Novamente, previamente você, né, deveria procurar um escritório de arquitetura, de engenharia e perguntar, né, para o técnico, mas e aí? O que eu vou gastar em média com um determinado padrão que eu pretendo construir? Isso vai possibilitar que você tenha uma organização financeira, para que de maneira que você não comece a construir e fique aí à mercê, sem saber o que vai fazer, né? E agora? Cheguei nessa etapa, não tenho dinheiro, tenho que pegar dinheiro emprestado e aquele sonho, né, vai virar um pesadelo. Não deixe isso acontecer, procure um arquiteto responsável, converse com ele previamente para tirar todas as dúvidas. Na próxima edição, Lincoln, nós vamos falar mais sobre planejamento de obra, nós vamos abordar mais alguns itens do planejamento, então fique atento, fique ligado. E Lincoln, por fim, para encerrar o assunto aqui, a importância da gente, né, ir atrás do arquiteto na hora de comprar o terreno, porque apesar do que você falou aí, né, a questão do terreno ideal também, só um arquiteto ele vai saber orientar a questão da captação do vento predominante, da localização do terreno conforme a orientação solar. Então é pra gente poder conceber um projeto aí que vai trazer mais conforto futuramente. Perfeito. Né? Então seria bastante interessante aí, já nessa etapa inicial aí, você já tem um acompanhamento profissional. Mas é isso. Espero que as dicas de hoje tenham ajudado vocês. Continue mandando sugestões para nossa página lá e não se esqueçam, a sua obra, a sua construção é seu maior bem material. Então valorize ele e até a próxima. Dicas de construção. Oferecimento MPK Arquitetos e Associados. Muito obrigada aos nossos parceiros arquitetos Lincoln e Andrei Silva. E a nossa programação vem chegando ao fim. Eu desejo a você uma excelente quarta-feira e a gente tem um encontro marcado amanhã ao vivo, ao meio-dia, aqui no seu SBT TV Alamanda, a TV da família ariquemense. Até lá!